Olá, eu sou a Luísa Marucci e esse é mais um Analisando Candidatos, a série de vídeos aqui no canal, em que eu divido com você as minhas pesquisas sobre os candidatos à presidência da República esse ano. Por aqui a gente já falou sobre o Álvaro Dias, sobre o Jair Bolsonaro, sobre o Guilherme Boulos, sobre o Ciro Gomes e sobre o João Amoedo. Eu vou deixar esses vídeos aqui nos cards e na descrição, caso você queira ir lá assistir também. As eleições estão se aproximando e eu não preciso nem lembrar da importância de você também fazer a sua pesquisa para os candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador e governador, porque eles são tão importantes quanto o presidente da República. Não vamos deixar de pesquisar sobre eles também. Uma outra coisa que eu sempre gosto de deixar muito clara no início desses vídeos é que eu não tenho nenhuma intenção de fazer campanha contra ou a favor nenhum dos candidatos. Eu só estou mesmo dividindo algumas informações que eu encontro nas minhas pesquisas. Também já quero aproveitar para pedir para você se inscrever aqui no canal, vai no botãozinho vermelho e se inscreve porque não custa nada e me ajuda pra caramba. Então, roda a vinheta. Hoje a gente vai analisar a Marina Silva, que é da Rede e tem como candidato a vice o Eduardo Jorge. A Marina Silva iniciou sua vida política em 1989, quando se tornou vereadora de Rio Branco. Ela ficou vereadora até 1990 porque ela deixou o cargo de vereadora para se candidatar a deputada estadual, cargo para o qual ela se elegeu e exerceu até 1995. Aí logo em seguida ela se candidatou ao Senado, também ganhando. Ela exerceu o cargo de senadora de 95 até 2002, se candidatou a uma reeleição ao cargo de senadora, ela ganhou e ela também foi senadora de 2002 até 2011. Sendo que em 2003 ela deixou o Senado, deixou sua cadeira no Senado para ser ministra do Meio Ambiente no governo Lula, cargo que ela ocupou até 2008. Em 2008, quando ela deixou de ser ministra, ela retornou para sua cadeira no Senado e completou seu mandato até 2011. Como senadora, ela apresentou um total de 141 proposições, entre projetos de lei do Senado, projetos de emenda constitucional, requerimentos e etc. E como ministra, uma das suas principais conquistas foi a aprovação da Lei de Gestão de Florestas Públicas. Em 2010, ela fez a sua primeira tentativa de eleição à presidência da República, não obteve sucesso, tentou novamente em 2014, também não conseguindo o cargo. Então, em 2018, é a terceira vez que a Marina se candidata ao cargo de presidente. Em minha pesquisa, eu não encontrei nenhum processo relacionado à candidata. Vamos falar agora sobre as propostas e posicionamentos da Marina Silva. Vamos começar, como sempre, falando sobre a Previdência Social, que é um seguro social que garante subsistência para os trabalhadores que se aposentam, seja por idade, doença ou invalidez. A Previdência Social virou uma das discussões centrais da economia do nosso país, porque a gente vem enfrentando um rombo crescente nesse setor. Sobre a reforma da Previdência, ela defende o seguinte em seu plano de governo: a definição de uma idade mínima para a aposentadoria, seguindo uma tendência mundial, mas feita de uma forma gradativa, com um prazo de transição que não prejudique quem já está prestes a se aposentar. A implementação de um sistema previdenciário misto de contribuição e capitalização também a ser aplicado de forma gradativa. E ela fala ainda em medidas para reduzir a inadimplência da contribuição de empresas, combatendo as fraudes e promovendo uma total transparência das informações previdenciárias. Vamos falar agora sobre a reforma trabalhista. Essa reforma ela foi aprovada no governo Temer e muda uma série de pontos básicos na legislação trabalhista do nosso país, como, por exemplo, a negociação direta entre patrão e empregado, a questão da terceirização, a maneira que se tira férias, as condições de trabalho para gestantes, dentre muitos outros tópicos que vieram junto com essa reforma. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links caso você queira se aprofundar mais nesse assunto. Quando perguntada sobre a reforma trabalhista na entrevista que ela deu ao Roda Viva, ela disse que entende que a gente acabou num impasse com essa aprovação da reforma trabalhista, porque ela não foi discutida com a sociedade e ela foi aprovada por um governo ilegítimo. ela vê alguns equívocos graves dentro dessa reforma trabalhista que foi aprovada, como, por exemplo,
a diminuição do tempo para alimentação e também a possibilidade de gestantes trabalharem em locais insalubres. Na entrevista que ela deu à Globo News, ela diz que não pretende revogar a reforma, mas que pretende sim fazer mudanças nesses pontos draconianos, como ela mesma classifica. Também em entrevista à Globo News, ela se posicionou a favor do fim da contribuição sindical obrigatória. Em seu plano de governo sobre a questão trabalhista, ela propõe as seguintes coisas: uma revisão das prioridades de intervenção do Estado, privilegiando as atividades que de fato geram mais empregos, promover a diminuição dos custos de contratação do trabalho formal e orientação dos programas sociais à inserção produtiva, e priorizar obras de infraestrutura com rápida e significativa criação de empregos formais e que favoreçam as perspectivas de crescimento da economia no médio e longo prazo, em especial obras de saneamento e transporte. Um outro tema importante que a gente sempre aborda aqui nos vídeos é a questão da privatização. E nesse caso a Marina disse que não vai tratar esse assunto de forma dogmática. Ela fala que aqui no Brasil existem 168 estatais que merecem ser analisadas quando o assunto é privatização. E analisadas no sentido de custo para a sociedade, eficiência no serviço que é entregue e também na questão estratégica dessas empresas para o nosso país. Mas ela afirma que não pretende de forma alguma privatizar a Petrobras, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Vamos falar agora sobre a PEC do teto de gastos, que também foi aprovada no governo Temer e determina um limite de gastos para o governo por 20 anos, sendo que no 10º ano o presidente em exercício poderia mudar as regras do jogo. Sobre esse assunto, a Marina critica bastante a PEC, fala que fica um pouco inviável ter uma PEC que congela os gastos por 20 anos. Mas ela não fala claramente se ela pretende revogar ou não essa PEC. Em uma entrevista que ela deu, ela falou a seguinte coisa, abre aspas: ele, o Temer, deveria fazer isso pela lei orçamentária e não fazendo populismo através de uma PEC injetando o gasto público. Então ela é contra a PEC, mas não se posicionou claramente se revogará ou não. Passando agora para a reforma tributária. A Marina afirma que é imperativo fazer uma reforma tributária no nosso país, principalmente para reduzir a insegurança jurídica. As suas principais propostas sobre a reforma tributária são as seguintes: implantação do imposto sobre bens e serviços, reunião de 5 tributos em um só, sendo eles PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, a revisão completa das renúncias fiscais que representam mais de 4% do PIB em 2017 e suspender a criação de refis, de refinanciamentos. Ela fala que os princípios que nortearão essas mudanças são a simplicidade, a transparência, a neutralidade e a equidade. Sobre educação, as principais propostas da Marina são as seguintes: implementação do Plano Nacional de Educação, PNE, e sobre isso, no plano de governo, ela fala que parece um pouco óbvio, mas que aqui no Brasil existe um grande problema de leis, propostas, projetos que já existem e não são aplicados de maneira correta, não são postos em prática. Então ela pretende pôr em prática o Plano Nacional de Educação. Além disso, ela fala em políticas para a valorização dos professores e no incentivo para a expansão de escolas integrais e também em continuar as políticas de implementação da Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil e ensino fundamental. Em relação ao novo ensino médio, que é aquele que diz que o estudante pode escolher quais matérias ele vai fazer, eu vou deixar aqui no link também, aqui na descrição também um link falando sobre o novo ensino médio. Ela diz que precisa avaliar criticamente. E aí, na segunda entrevista que ela deu ao Globo News, ela foi perguntada o que isso significa. E ela disse que é justamente a mesma questão do Plano Nacional de Educação, que é um sistema, o novo ensino médio é um sistema que já existe, mas que ele não está sendo implementado de maneira correta. Então ela pretende ajustar esse novo ensino médio de modo que funcione para as diversas realidades do nosso país. No plano de governo da Marina existem ainda outras propostas relativas à educação. Eu vou deixar o plano de governo dela aqui na descrição, caso você queira ler com mais calma. Em relação à saúde, a principal proposta da Marina
é revolucionar a atual forma de gestão, que hoje é dividida e pulverizada, e transformar numa gestão integrada e verdadeiramente nacional. Para isso, ela vai dividir o país em cerca de 400 regiões de saúde, e a gestão será compartilhada entre a União, os estados e os municípios, e envolverá as entidades filantrópicas e serviços privados. Além disso, ela fala em representantes eleitos pela população dos municípios da região, que terão mandatos para participar da gestão da saúde. Vamos falar agora sobre os temas polêmicos, começando com porte e posse de armas para cidadãos comuns. Aqui no Brasil hoje é possível alguém ter posse de armas, mas é um sistema extremamente burocrático, você precisa passar por uma série de critérios e às vezes mesmo passando pelos critérios você não recebe a sua posse ou o seu porte de armas. Mas já tramita no Senado uma tentativa de desmantelar a atual lei do desarmamento e facilitar o acesso ao porte e posse de armas para cidadãos comuns. É claro que ainda teria alguns critérios, mas seria mais fácil para um cidadão comprar uma arma. Sobre isso, a Marina é contrária à liberação do porte de armas para cidadãos comuns. Quanto à legalização do aborto, a Marina diz que se for para ampliar a legislação para além da que existe atualmente, ela sugere um plebiscito. Hoje em dia, uma mulher pode abortar legalmente em caso de estupro, em caso de bebês anencéfalos e em caso de risco de vida para a mãe. Se não for um desses três casos, é ilegal realizar o aborto. A Marina, pessoalmente, é contra o aborto, mas ela sugere aí essa questão do voto popular. Em relação à redução da maioridade penal, eu não encontrei nenhuma declaração atual da Marina sobre isso, somente declarações de 2010 e 2014. Mas nos dois momentos e em todas as pesquisas que eu fiz, mesmo que sejam notícias antigas, ela se posiciona contrária à redução da maioridade penal. Em relação à legalização da maconha e à descriminalização das outras drogas, a Marina tem uma postura muito parecida com a da legalização do aborto. Ela fala que ela pessoalmente é contra, mas que ela gostaria de promover um plebiscito para ouvir a opinião da sociedade em relação a este assunto. Vamos falar agora sobre o vice, porque se tem alguma coisa que a gente aprendeu com o Temer é que é muito importante a gente prestar atenção quem está na chapa junto com os nossos candidatos à presidência. E nesse caso é o Eduardo Jorge. O Eduardo é médico, foi deputado estadual entre 83 e 87, deputado federal entre 87 e 2003. Ele foi secretário municipal de saúde e secretário municipal do meio ambiente na cidade de São Paulo. Enquanto ele esteve no legislativo, ele participou da criação de leis como a regulamentação dos medicamentos genéricos, o planejamento familiar e a esterilização voluntária, das leis de vinculação de recursos orçamentários para o SUS e da restrição do uso de amianto. O Eduardo Jorge foi candidato à presidência em 2014 e é do Partido Verde. Caso você queira saber mais sobre o Eduardo Jorge, eu também vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo. Vamos falar agora sobre as peculiaridades da campanha da Marina. Ela se posiciona a favor do fim da reeleição para cargos do Executivo e da fixação de 2 mandatos no máximo para o Legislativo, isso acontecendo a partir de 2022 e cada mandato sendo de 5 anos. Uma outra peculiaridade interessante sobre a Marina é que em seu plano de governo ela fala o seguinte: consideraremos também iniciativas de setores da sociedade que proponham a reabertura da discussão sobre o sistema parlamentarista no Brasil, ou seja, ela defende que existe a possibilidade dela apoiar um sistema parlamentarista e não mais presidencialista como é atualmente. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo falando sobre o parlamentarismo, mas explicando rapidamente, o parlamentarismo é quando o chefe do Poder Executivo não é eleito por voto direto. Ele é eleito pelos integrantes do parlamento, que formam uma lista com os candidatos à eleição e o nome mais votado por todos é eleito primeiro-ministro. Com isso, as decisões políticas deixam de ser centralizadas na figura do presidente e passam a ser trabalhadas juntas dentro do Congresso Nacional para governar o país. E aí, se o primeiro-ministro não está atendendo as expectativas ou não está sendo bom para o país,
ele pode a qualquer momento ser destituído do cargo pelo parlamento e ser eleito um novo primeiro-ministro. E você, o que você acha de trocar o presidencialismo pelo parlamentarismo? Me conta aqui nos comentários. Naturalmente, a questão da sustentabilidade permeia todo o plano de governo da Marina. E um dos pontos mais interessantes nesse sentido é uma proposta de uma economia de carbono neutro. O que isso significa? É uma economia capaz de gerar empregos e riquezas e promover a competitividade das empresas através da produção de bens e serviços com o menor impacto ambiental possível. No plano de governo, ela fala que em nenhum outro país as condições naturais para uma transição justa para uma economia de carbono neutro são mais evidentes do que no Brasil. Aqui nós temos alta capacidade para gerar energia de fontes renováveis como solar, eólica, hidrelétrica, biomassa e detemos as maiores áreas de florestas entre os países tropicais, uma enorme biodiversidade e a segunda maior reserva hídrica do mundo. Ela também aborda esse tema da economia sustentável quando ela fala sobre a geração de empregos, também de atrelar essa geração de empregos a essa produção de bens e serviços que tenham o menor impacto possível para o meio ambiente. E aí, o que você achou da pesquisa sobre a Marina Silva? Me conta aqui nos comentários. E se você também tiver alguma outra informação sobre ela ou sobre a campanha dela, deixa aqui também. Vamos fazer da caixa de comentários um espaço para discutir política de forma saudável. Eu vou deixar aqui na descrição vários links que eu utilizei como fonte para fazer esse vídeo e também links que abordam alguns temas que a gente falou aqui, como reforma da Previdência, reforma trabalhista, PEC do teto de gastos, dentre outros. Eu espero que você acompanhe toda essa série de vídeos. A gente já falou sobre alguns candidatos e até a semana das eleições a gente vai analisar um candidato por vez para que a gente possa fazer uma escolha mais consciente nessas eleições. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos para incentivá-los a pesquisar sobre política também. Também quero te convidar para me seguir lá no Instagram, porque eu também produzo conteúdo nos stories, no IGTV e por lá a gente pode ter um bate-papo mais amplo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!